Em 1 Samuel, no capítulo 2, no verso 18, fala que Samuel ministrava perante o Senhor. Porém, em 1 Samuel, no capítulo 3, fala que ele servia o Senhor. E em 1 Samuel, no capítulo 3, a partir do verso 7, fala: porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Fala aqui. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Perceba que Samuel, ele estava no templo, ele estava na casa do Senhor, mas ele ministrava, servia, mas ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe tinha sido manifestada. Entenda que é possível sim estar na casa de Deus, é possível sim estar no templo de Deus e não estar na presença de Deus. É possível sim ter funções na casa de Deus, ter habilidades na casa de Deus e ainda assim não conhecer a Deus, não conhecer ao Senhor. Samuel, ele tinha todas essas funções na casa do Senhor porque ele foi ensinado dessa maneira desde menino. E a palavra do Senhor ainda não lhe tinha sido manifesta, como diz aqui no verso 7. Mas houve um momento que o Senhor, ele quis se manifestar a Samuel. Uma vez eu vi uma frase que diz que Deus está em todo lugar, mas não se manifesta em todo lugar. Deus, ele se manifesta àquele a qual o ama e teme a sua palavra e guarda o seu mandamento. Através de Jesus, lá em João, no capítulo 14, ele fala que aquele que ouve os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele. Jesus, ele quer, o maior desejo de Deus, de Jesus, é ter intimidade com os seus filhos, é ter um relacionamento com o seu povo, com aquele que de fato quer conhecê-lo, quer aprender da sua palavra, quer ter um relacionamento e não somente viver uma religiosidade, não somente viver rituais religiosos, dias de culto, funções a qual são estabelecidas. Eli é um exemplo disso, porque ele vivia no templo, ele vivia na casa de Deus, ele era o sacerdote naquele templo, na casa de Deus. Ele constantemente estava na casa do Senhor, mas ele jamais permaneceu na presença de Deus. Tanto é que o Senhor, quando foi repreendê-lo, não falou diretamente com ele, mas usou uma outra pessoa. Em 1 Samuel, no capítulo 2, no verso 27, fala: veio um homem de Deus a Eli e disse. Ou seja, Deus não se dirigiu diretamente, não se manifestou a Eli, mesmo ele sendo sacerdote, mesmo ele estando no templo. Não porque Deus não queria, mas porque ele perdeu essa intimidade, ele perdeu essa sensibilidade. Ele não zelou da presença de Deus, ele não zelou da presença de Deus ainda estando no templo da casa de Deus. Ele não priorizou estar na presença, ele não priorizou buscar a presença, manter-se firme diante da presença de Deus. Ele se acomodou, na casa de Deus, a viver na casa de Deus, mas sem senti-lo, sem conhecê-lo. Que você busque ao Senhor em todo o tempo, que você seja a morada do Senhor. A Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Antigamente nós precisávamos de homens para ter acesso a Deus. Ele era o sacerdote, ele recebia o sacrifício do povo e por intermédio do sacerdote era que os pecados dos homens eram perdoados. Mas através de Jesus, eu quero te lembrar que o véu já foi rasgado, que você já tem um livre acesso, que você pode sim conhecer a Deus, que você pode sim ter a sua intimidade com o Senhor, ter o seu próprio relacionamento com o Pai no seu quarto, em qualquer lugar que você esteja. Que você não se acomode, que você não se conforme em não sentir a presença de Deus, em não ouvir a voz de Deus. Samuel, ainda menino, ele ouviu a voz do Senhor. Ele não reconheceu, porque o Senhor ainda não havia se manifestado a ele. Naquele tempo era muito raro
né, a palavra do Senhor se manifesta. Mas desde o primeiro momento que Deus falou com ele, ele ouviu a voz de Deus. Mas ele ainda não tinha conhecimento da voz de Deus. Mas entenda algo. Eli era o sacerdote. Quando o Senhor o escolheu, o separou para estar em sua presença, né, havia ali algo que chamou a atenção de Deus em Eli, para que ele fosse escolhido para estar diante do Senhor. Mas com o passar do tempo, Eli deixou a presença de Deus. Eli não se preocupou mais. Ele não se preocupou em não ouvir mais a voz do Senhor, diferente de Samuel. Em toda a história de Samuel, até o seu último fôlego de vida, as únicas vezes que ele não reconheceu a voz de Deus foi no capítulo 3, onde Deus o chama e ele, sem saber, sem conhecer a voz de Deus, porque ainda não tinha intimidade com o Senhor. A falta de intimidade com Deus não nos permite reconhecer a sua voz. Se alguém te chamar, você estando ainda de costas, na rua, em qualquer lugar, se a sua mãe, se o seu filho, sua filha te chamar, você estando de costa, você consegue saber quem é? Provavelmente a sua resposta vai ser sim. Sabe por quê? Porque você já tem intimidade com essa pessoa, você tem um vínculo, você tem um relacionamento. Agora, se um estranho te chamar na rua, não há como saber quem é que está chamando. Sabe por quê? Falta de intimidade, falta de relacionamento. Deus pode até estar querendo falar com você, pode até estar chamando você, mas você só vai conseguir ouvir a voz dele a partir do momento que você desejar se relacionar com ele, a partir do momento que você buscar ter intimidade com Deus. Relacionamento só é possível por meio de duas pessoas. Não basta uma pessoa querer, as duas têm que querer. E o Senhor quer sim se relacionar com você. Que você então tenha esse desejo no seu coração de conhecê-lo, de ouvir e reconhecer a voz dele. E Samuel, a partir do momento que ele reconheceu a voz de Deus, nunca mais ele parou de ouvir. Nunca mais ele parou de falar com o Senhor. O Senhor jamais falou com Samuel por intermédio de outra pessoa. O Senhor sempre falou diretamente a Samuel. Sabe por quê? Samuel priorizou a presença de Deus. Samuel priorizou estar na presença do Senhor. Ele buscava a presença de Deus constantemente. Ele buscava a presença do Senhor em todo o tempo. Diferente de Eli, que estava no templo constantemente, mas não tinha relacionamento, não ouvia a voz do Senhor. Tanto é que Deus precisou chamar Samuel 3 vezes para ele entender que era Deus quem o chamava. Quem não tem relacionamento e nem intimidade com Deus tem dificuldade em entender quando é Deus e quando não é Deus. Que você busque a face do Senhor em qualquer situação, em qualquer momento, em qualquer lugar. Que a presença de Deus seja prioridade na sua vida. Porque a presença de Deus só é manifesta àqueles que priorizam a sua presença. Amém? Que Deus te abençoe e que você tenha uma excelente semana.